Vamos lá? Então eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para abrir a sua Bíblia, se você estiver com um exemplar da Bíblia aí. Abre a Bíblia no livro do Apocalipse. E vamos ler o versículo 1. Muito bem. Apocalipse capítulo 8. Alguém diz, será que vai dar para a gente falar dos dois capítulos? É porque, assim, hoje eu acredito que a explicação será um pouco mais rápida. Então não vai, eu acho, né? Tudo depende aqui do momento. Eu acho que a gente não vai precisar se demorar tanto em algumas questões pontuais. Consequentemente, a gente consegue andar mais rápido na leitura, na explicação. Então eu acredito que os dois capítulos a gente consiga falar hoje. Tá bom? Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, nos diz assim: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Amém? Essa é a leitura inicial. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, obrigado, Senhor. E agora nós estamos dando início ao comentário da Tua Palavra. Pedimos mais uma vez o Teu auxílio, que o Senhor, na Tua infinita bondade e generosidade, nos conceda mais uma vez compreender o que diz o livro santo, as Sagradas Escrituras. Estou plenamente ciente, Senhor, da minha limitação, do meu conhecimento que é limitado, mas aquilo que eu tenho aprendido, eu quero compartilhar com os Teus filhos, e que todos, Senhor, sejam assim enriquecidos e cresçam comigo no conhecimento e na graça diante da Tua Palavra. Assim te pedimos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Graça e paz. Tem aí o irmão José Cardoso, chegou aí, já está conosco. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá? Bom, irmãos, recapitulando de forma rápida. Vamos lá. Para quem não acompanhou com a gente desde o início, apenas lembrando que o tema do livro do Apocalipse, o seu assunto principal é o triunfo de Cristo e da sua igreja. Então, todo o Apocalipse ele está unido por esse assunto, que Cristo é o vitorioso, como vimos na abertura do primeiro selo, né, no capítulo 6 de Apocalipse, aqui mesmo, no livro do Apocalipse, no capítulo 6, quando começa a abrir os selos, surge o cavaleiro do cavalo branco que sai vitorioso e para vencer, simbolizando Cristo, que triunfa por meio da palavra e do Evangelho. Muito bem. Então, Cristo é o vitorioso. E a igreja, quer dizer, o povo de Deus, é vitorioso com Cristo. Esse é o tema do Apocalipse. Então o Apocalipse nos mostra que o mal, mesmo quando aparentemente está tendo êxito, mesmo quando o mal parece que está triunfando sobre os bons, sobre os justos, sobre o povo de Deus, esse não é o desfecho final. Independente das circunstâncias, mesmo que o diabo, através do mundo, do pecado, do inferno, da morte, pareça estar vencendo e conquistando vitórias sobre o povo de Deus, o Apocalipse mostra que no desígnio eterno de Deus, a vitória de Cristo e do povo de Deus já está determinado. Ok? Então o Apocalipse ele tem seções. São 22 capítulos o livro do Apocalipse. Como estão organizados esses 22 capítulos? Em seções. A primeira seção, ou a primeira parte, vai do capítulo 1 ao capítulo 3, onde Cristo está no meio dos castiçais, daquela visão inicial. Quem não entendeu o que eu estou falando, depois recapitula aí outras explanações que a gente fez anteriores. Então, Cristo no meio do seu povo, simbolizado com aquela visão, ele andando no meio dos 7 castiçais de ouro. Onde João recebe a ordem de Jesus
Perdão, irmãos, que aqui a rua às vezes é meio barulhenta. Então, onde Jesus determina que João escreva cartas às igrejas da Ásia. Então ali Jesus mostra que está com seu povo, elogia o que a igreja tem de bom, adverte quanto ao que a igreja tem de ruim, que ela precisa se arrepender e abandonar, faz promessa aos vencedores. Então ali era a situação que acontecia naqueles dias com aquelas igrejas, crentes sendo perseguidos, maltratados, perseguição vindo de fora, mas também tinha gente infiltrada na igreja, fingindo-se irmão e causando problemas, desordem, trazendo pecado para dentro da igreja. Esses são os capítulos 1, 2 e 3. Aí encerra essa primeira sessão. Aí vem para a segunda sessão, ou a segunda parte, que vimos nos capítulos 4, 5 e 6 e 7. Esses 4 próximos capítulos. Capítulo 4, 5, 6 e 7. Nessa segunda parte, João é levado agora para um outro cenário, que não é mais o dos crentes perseguidos dos seus tempos, mas ele é levado ao céu, onde lhe é apresentado que Deus está no centro do universo, regendo tudo. Tudo foi criado por Deus. Então tudo está debaixo do senhorio de Deus. Ele é o soberano sobre todas as coisas. Então tudo que vai ser revelado nessa segunda sessão, a partir do capítulo 6, quando os selos são desatados e o rolo é desenrolado, aquele livro, né, com o plano de Deus da redenção, antes de falar do que a igreja vai passar enquanto está no mundo, sendo perseguida, primeiro é mostrado, olha, não se preocupem com o que vai acontecer, porque o trono de Deus é que governa todas as coisas. Então no capítulo 4 ele vê o trono de Deus, no capítulo 5 é apresentado o Cordeiro, que é o Senhor Jesus, que toma o livro da mão do que está sentado no trono, do Pai, e ele é apresentado como sendo digno, por ter morrido pelos nossos pecados, ele é digno de desatar os selos, os lacres, para poder revelar o conteúdo daquele livro que estava na mão de Deus. Então assim o propósito eterno de Deus, o seu desígnio eterno, fica demonstrado. E o que é apresentado com a abertura dos selos? Que a igreja, enquanto no mundo, ela vai passar por tribulações. Por isso vem ali aqueles 4 cavaleiros do Apocalipse, com a abertura dos 4 primeiros selos. Na abertura do 5º selo, é visto os mártires, os que morreram sem negar a fé, debaixo do altar. Lembrando que tudo isso foi visão, é simbólico, e nós já explicamos. E, com a abertura do 6º selo, é apresentado o juízo final. O horror, o terror, que vai tomar o coração dos ímpios que não quiseram se arrepender de seus pecados, porque é vinda o dia da ira de Deus. Isso termina-se um capítulo 6 com a abertura do 6º selo. Aí o capítulo 7, como se abrindo um parênteses, mostra que enquanto os ímpios, lá do capítulo 6, estão horrorizados pelo juízo que virá, o capítulo 7 mostra o triunfo da igreja. O mundo temeroso pelo juízo, mas a igreja regozijando, se alegrando por causa da graça recebida da parte de Deus. Então a primeira parte do capítulo 7 mostra aqueles 144.000 selados, representando a igreja de forma ideal, né? A totalidade do povo de Deus, que é preservada do julgamento por causa do selo, da marca que recebeu por pertencer ao Senhor. Esse é o significado dos 144.000 que nós já explicamos em vídeo anterior. E a segunda parte do capítulo 7, que mostra a igreja, ali tem a igreja militante e tem a igreja triunfante. A igreja triunfante é aquela que está no céu, é aquela visão que João tem daquela multidão provinda de todas as partes do mundo que estão diante do trono, adorando a Deus, servindo de dia e de noite. Aí diz, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem mal alguns alcançará, porque o Cordeiro, que é o Senhor Jesus, os guiará às fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então aí encerrou a segunda sessão, que começou no capítulo 4 e foi até o capítulo... Começou no capítulo 4 e foi até o capítulo 7. Ok? Hoje nós vamos entrar na terceira parte do Apocalipse, que vai dos capítulos 8 ao capítulo 11.
tá? Mas hoje a gente só vai falar dos capítulos 8 e 9. Vamos deixar os capítulos 10 e 11 para a próxima oportunidade. Muito bem. Capítulos 8 e 9, 10 e 11, vão nos apresentar as trombetas do juízo. Então, a abertura do 7º selo, que é o que a gente está vendo aqui no início do capítulo 8, nos apresenta os 7 anjos que recebem as 7 trombetas do juízo. Ou seja, são as trombetas que afetam o mundo. Tá? E é disso que a gente vai falar hoje. Porque as trombetas, elas anunciam o juízo de Deus sobre o mundo. Quer dizer, enquanto os selos, preste atenção nisso, enquanto os selos revelam a perseguição que a igreja vai sofrer por causa da oposição do mundo, aí fica aquela pergunta: e Deus não vai punir os perseguidores? Deus vai deixar os perseguidores à vontade, perseguindo o seu povo? Porque nos foi apresentado lá na abertura do 5º selo, você pode conferir lá no capítulo 6, na abertura do 5º selo, foi visto as almas dos que foram mortos por causa da mensagem do Evangelho debaixo do altar. E eles clamavam a Deus dizendo: até quando, ó justo dominador, não vingarás o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quer dizer, os mártires, a sua vida que foi sacrificada por amor a Cristo, é como se estivesse clamando por justiça, não justiça própria. Não era uma questão pessoal, mas porque ao rejeitarem o povo de Deus, eles estavam rejeitando o próprio Deus. Então Deus vai responder à oração deles, assim como vai responder a nossa oração, ao crente que passa por perseguição, ao crente que passa por luta, ao crente que passa por aflições. Você pede que Deus vindique o seu povo, você pede que Deus olhe para os perseguidores, e Deus vai atender a esse pedido. E Ele vai fazer isso. Apocalipse nos apresenta que Ele vai atender a oração, ao clamor do seu povo, incluindo os mártires, enviando os juízos das trombetas. Está entendendo? Então as trombetas do juízo são prenúncios do juízo final. Quer dizer, são juízos menores, mas já prenunciando o juízo final, o juízo maior. Mas não deixam de ser já julgamentos, porém em escala menor, em relação ao mundo perseguidor. E quando a gente vê no Apocalipse esse número 7, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, é muito comum vermos esse total 7 ser agrupado em 3 e 4 ou 4 e 3. Isso é um padrão no Apocalipse. Por exemplo, os 7 selos, os 4 primeiros foram agrupados como sendo os 4 cavaleiros. Depois veio os outros 3. Certo? Em relação às trombetas, a mesma coisa. São 7 trombetas. Mas as 4 primeiras têm uma característica que as une. E depois tem as outras 3 trombetas que tem outra característica que a gente vai ver mais adiante. Tá? Então, existe esse agrupamento de 4 e 3 ou de 3 e 7. Outra coisa é que com essa última parte, começando aqui no capítulo 8, indo até o capítulo 11, a gente também vai estar encerrando, não hoje, né, em outra oportunidade, quando falarmos até o capítulo 11, a gente também vai estar encerrando a primeira metade, a primeira divisão geral, maior do Apocalipse. Como assim? Eu já tinha falado aos irmãos também que o Apocalipse ele pode ser dividido em 2 partes principais. A primeira metade, ela é do capítulo 1 ao 11, tá? Já vi uma pergunta aqui, já vou responder já já, tá? Vamos lá. A primeira metade do capítulo 1 ao 11. Essa primeira metade, ela mostra a igreja sendo perseguida no mundo, ok? A ênfase da primeira metade do Apocalipse é a igreja sendo perseguida no mundo. Quando a gente entrar no capítulo 12 até o final, do capítulo 22, aí nos será apresentado que o cenário espiritual desta perseguição. Quer dizer, por que a igreja é perseguida pelo mundo? Por que o mundo odeia a igreja? E promove essa perseguição
cerceando os crentes, matando os crentes, mandando os crentes calarem a boca, prendendo os crentes. Porque em toda a história da igreja, esses 2000 anos de história do cristianismo, o povo de Deus, com maior ou menor intensidade, um pouco mais ali, um pouco menos aqui, mas sempre houve oposição do mundo. Então, a partir do capítulo 12, onde nos será apresentado o dragão, as bestas e aquela meretriz, tudo simbólico, tá, irmãos? A gente vai ver. O cenário espiritual é que a igreja, a gente sofre aqui no mundo essa perseguição, porque no ambiente cósmico e espiritual está sendo travada uma batalha, onde o dragão, que representa o diabo, com seus auxiliares, as duas bestas e a meretriz, também chamada de Babilônia, estão guerreando contra Cristo e o seu povo. Então toda perseguição, todo levante neste mundo é consequência dessa batalha cósmica. Então os nossos inimigos, na verdade, não são de carne e osso, não são mortais como nós, são seres espirituais da maldade liderados por Satanás. E essa oposição toda não é voltada primeiramente contra nós, é primeiramente contra Deus e seu Cristo. Mas nós, por pertencermos a Cristo, estarmos identificados com Ele, também somos odiados pelo maligno, pelo tentador. Mas isso já é a segunda sessão do Apocalipse, ok? Então, nessa parte que começa no capítulo 8 e vai até o capítulo 11, estaremos encerrando a parte que demonstra a perseguição da igreja que acontece no mundo, tá bom? Essa é uma visão global, esse é um resumo geral, tá? Um irmão perguntou aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eita, espera aí que eu... Sim, o irmão José Cardoso, perguntou: pastor, a trombeta todos vão ouvir ou só os salvos? Olha lá, vamos entender uma coisa. Essas 7 trombetas, né, não tem nada a ver com a chamada a trombeta do arrebatamento, tá? Essas 7 trombetas, elas são simbólicas, não são trombetas literais que serão tocadas para alguém ouvir, tá? Como assim? Vamos entender. Pai do Senhor, minha cunhada, tá aí, nossa, minha cunhada Jaqueline, lá do Rio de Janeiro, também assistindo aí com a gente. Muito bem, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Veja bem, gente, a Bíblia fala de uma trombeta que será tocada por ocasião do arrebatamento da igreja. Isso é uma coisa, não vamos misturar essa trombeta com as 7 trombetas do juízo. Como eu estou falando, essas trombetas aqui são trombetas do juízo, não é trombeta do arrebatamento. Sobre a trombeta do arrebatamento, o que a Bíblia fala? O próprio Jesus afirmou, Mateus 24. Ele diz lá: e depois da aflição daqueles dias, né, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, o qual enviará os seus anjos com clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Então aí é a trombeta do arrebatamento. Tem só essa passagem na Bíblia que fala da trombeta do arrebatamento? Não. Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele fala sobre a doutrina da ressurreição, ele também explica: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos os crentes estarão mortos quando Jesus voltar. Então ele diz: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quem estiver morto por ocasião da volta de Jesus vai ser transformado pelo milagre da ressurreição, e quem estiver vivo, crente, por ocasião do arrebatamento, será glorificado, será revestido. E aí ele diz: no momento, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e os vivos serão transformados. Então Paulo também, assim como Jesus em Mateus 24, Paulo em 1 Coríntios 15, fala que na ocasião da vinda do Senhor haverá o toque da trombeta, onde, diante do toque dessa trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos serão transformados. Ok? Paulo também fala dessa trombeta na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4.
ali pelos versículos 15 e 16, quando ele instrui os novos crentes de Tessalônica, dizendo: irmãos, quanto aos que dormem, quer dizer, quem está morto, né? Não quero que sejais ignorantes, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, todas essas referências, Mateus 24, 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, mostra que haverá um toque de trombeta por ocasião do arrebatamento. Mas essa trombeta não faz parte dessas 7. Por quê? Porque lá é a trombeta que convoca o povo para o ajuntamento. Como no Antigo Testamento havia festas, né? Deus mandou fazer lá 2 trombetas de prata. E em ocasiões solenes, em festas importantíssimas, os sacerdotes tocavam as trombetas para convocar o povo a se reunir na presença de Deus ali diante do tabernáculo, ou do templo, na época a partir da época de Salomão. Então, entendeu o paralelismo? Entendeu? Então, essa última trombeta, ou toque da trombeta do arrebatamento, é a convocação dos eleitos. É o chamado da igreja para se reunir diante do Senhor. Ok? Já a finalidade dessas trombetas aqui é trazer juízo. São trombetas de advertência, que trazem juízo, mas nós vamos dizer que não são juízos finais, são juízos parciais, tanto que afetam somente a terça parte da criação, a terça parte da terra, a terça parte do mar, a terça parte das florestas. A gente vai ler aqui e vai ver. Então são juízos parciais, não finais, ainda que eles prenunciam o juízo final, derradeiro, que está por vir. Ok? Em relação à trombeta do arrebatamento, aí só respondendo, que eu acho que essa foi o foco da pergunta do irmão José Cardoso. Todo mundo vai ouvir? Bom, aí tem opiniões diferentes, tá? É o que a gente hoje falou na escola bíblica dominical lá na igreja. Tem irmãos que entendem que a igreja primeiro será tirada da terra para então haver a grande tribulação. Então eles dividem a segunda vinda de Jesus em 2 etapas. Então Jesus viria na primeira etapa de forma invisível, ninguém veria. E ele viria só para tirar a igreja da terra. E aí larga o mundo aqui durante os 7 anos da tribulação aos cuidados do diabinho, do anticristo. Ok? Então os que defendem esse ponto de vista dizem que o mundo não vai ver nem ouvir, só vão sentir falta dos crentes porque um parente sumiu, um amigo não foi encontrado, mas cadê fulano, cadê Beltrano? Desapareceram da terra. Mas esse é um ponto de vista, é uma das várias interpretações que há. Nesse caso, se for assim, essa trombeta do arrebatamento só seria ouvida pelos salvos, se for assim. Mas existe um outro ponto de vista, que entende que a igreja vai passar por todo o período da tribulação. Então a vinda de Jesus não seria em 2 etapas. Jesus viria numa única vinda. E aí, como está em Mateus 24, no final da tribulação, porque ele diz, depois da aflição daqueles dias, está falando da tribulação, aí aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então aí Jesus viria visível e audivelmente ao mundo inteiro. Todos veriam o sinal do Filho do Homem no céu, todos ouvirão o clangor de trombetas, mas só os salvos serão arrebatados. Mas seria... Esse ponto de vista concorda mais com outras passagens, como está em Apocalipse, no 1º capítulo, quando diz: eis que vem sobre as nuvens. Está aqui, Apocalipse 1, versículo de número 7. Apocalipse 1,7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Então Apocalipse 1,7 e essa passagem de Mateus 24 dá a entender que Jesus virá não de uma forma oculta só para os salvos, ele virá visivelmente.
Então todos viriam e ouviriam, mas é outro ponto de vista. Aí depende de quem está ali interpretando qual é o ponto de vista defendido por ele, pelo intérprete, tá ok? Espero ter esclarecido aí, beleza? Então vamos aqui, Apocalipse 8. Então estamos entrando nessa outra parte, a terceira sessão do Apocalipse, 8 ao 11, que vai encerrar a primeira metade do Apocalipse, tá bom? Trombetas do juízo, vamos lá. E havendo aberto o sétimo selo, está encerrando a parte em que o Cordeiro, com o livro que ele tomou da mão do que está sentado no trono, ele quebra o último lacre, o sétimo selo. Só que esse último lacre é que vai dar ocasião, vai apresentar os 7 anjos que receberão as 7 trombetas do juízo. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Sabe quando vai acontecer aquele evento importantíssimo, que cria aquela expectativa, e todos ficam em alerta, pois a abertura do sétimo selo causou aquele silêncio no céu. Né? A Bíblia nos fala de silêncio quando Deus está na iminência de executar os seus juízos. Por exemplo, em Abacuque 2:20, nos diz assim: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, diante do Deus soberano, do Rei eterno, daquele que governa soberanamente sobre toda a criação, a quem toda criatura deve honra, glória, louvor, adorá-lo, render graças, quando ele vai executar os seus juízos, quando Deus está na iminência de trazer os seus feitos poderosos, a criação se cala. E cria-se aquela expectativa que para alguns é uma terrível expectativa. Para outros é uma expectativa gloriosa, porque sabe que a justiça de Deus será cumprida. Então aqui fez-se silêncio. E João dá uma noção de tempo, mas é como ele está ali numa visão, ele é o que ele estima. Ele quer, olha, foi quase meia hora. Toda a criação ficou em silêncio. Querubim, anciãos, os anjos, os eleitos, todo mundo ficou calado. Versículo 2. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas. Olha como essa expressão se repete desde lá do início do Apocalipse, desde o início das visões de João. Sempre diz, e foi-lhe dado, e foi-lhe concedido, e foi permitido, mostrando que todo o desenrolar do que João está olhando é cumprindo o desígnio de Deus. Quer dizer, nenhuma criatura, seja anjo, demônio, principado, potestade, dominação, do bem ou do mal, nada acontece sem que Deus tenha permitido que suceda. Por isso a visão do trono no capítulo 4. Deus está no centro do universo, reinando soberano, e nada sucede sem o seu consentimento, ainda que a responsabilidade seja de cada um. Por exemplo, o diabo, ele tenta, o diabo, ele inflige o mal, o diabo, ele leva as pessoas à perdição. Mas mesmo as ações do diabo estão debaixo da vontade permissiva de Deus. O diabo, ele é mau, malvado, maligno e malicioso, mas ele não faz o que ele quer, não. Ele só age dentro do que Deus permite. Uma comparação é um cão bravo acorrentado. O cão só pode morder alguém se alguém entrar dentro do alcance do comprimento da corrente. Assim, o diabo, como um cão bravo, um pitbull, perdoe aí se alguém tem pitbull ou gosta de pitbull, não estou fazendo essa comparação querendo ser pejorativo com os pitbulls não, viu, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, um pitbull brabo, se ele está acorrentado, agora, enquanto você se mantém fora do alcance do comprimento da corrente, você não corre risco de ser mordido. Agora, entra dentro da área que o pitbull alcança, mesmo acorrentado, aí você fica, então assim, você fica sujeito a ser mordido. Então o diabo, ele é mau, malvado, maligno e malicioso, mas ele não pode ir além
do que Deus permite. Ele não pode avançar além de onde Deus deu o cumprimento da corrente. A corrente seria a vontade permissiva de Deus. Agora, se o diabo tenta, se o diabo aflige alguém, se o diabo induz alguém ao erro e ao pecado, Deus não é responsável por isso. A responsabilidade é do diabo, porque é ele quem é o tentador. Ainda que a ação dele está debaixo da vontade permissiva de Deus. Ok? Então, foram dadas a esses 7 anjos 7 trombetas. Trombetas falam de juízo. São advertências. Não é literal isso aqui. Não significa que existe literalmente no céu ou que vai haver 7 anjos com 7 trombetas. Isso é uma visão. É uma visão simbolizando que durante o período, essa dispensação da igreja, Deus está advertindo, quer dizer, pelos selos vimos que a igreja é perseguida e a igreja ora. E Deus vai atender a essa oração da igreja, mandando juízos, punições aos perseguidores. É isso que simbolizam essas trombetas. Então, as advertências de Deus, os juízos de Deus ao mundo perseguidor, é que é a trombeta. Porque servem de advertência para que o mundo se arrependa. Mas nós vamos ver que esses juízos nem sempre vai alcançar o objetivo principal, que é conduzir a humanidade ao arrependimento. Tá bom? Vamos lá. Diz aqui no versículo 3. E veio outro anjo, quer dizer, além dos 7 que receberam as trombetas, aparece um outro anjo. E pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Então, versículo 3 ao 6, nos é dito o quê? Apareceu um outro anjo, como se fosse um sacerdote. Lembrando, a visão que João tem do céu, lembrando, é uma visão. Ele não está vendo o céu real, mas ele está vendo a representação simbólica do céu nessa visão. E esse céu que é apresentado a João, ele é apresentado como se fosse um templo, onde, eu já falei, mas vamos repetir, onde o lugar onde está o trono de Deus seria o Santo dos Santos, que tem adiante de si o candeeiro, né, com as 7 lâmpadas, tem o mar de vidro, assim como no tabernáculo havia, diante do Santo dos Santos tinha o candelabro, e do lado de fora, na entrada do tabernáculo, havia a pia, onde os sacerdotes se lavavam. E também existe um altar, similar àquele altar de ouro que ficava no lugar santo, diante do trono de Deus. João também vê um altar de ouro no céu. Qual era o objetivo do altar de ouro no tabernáculo? Era onde o sacerdote oferecia incenso. Então ele colocava brasas, o altar de ouro era como se fosse uma mesinha, né, alta, de madeira, mas todo revestido de ouro. No meio havia como se fosse uma tigela também de ouro, onde ele colocava ali brasas, e sobre as brasas ele jogava o pó do incenso. Então as brasas queimavam o incenso, a fumaça aromatizante subia, todo o interior do tabernáculo ficava com aquela nuvem de fumaça perfumado, enquanto o sacerdote apresentava as suas orações a Deus diante do lugar santo, do lugar santíssimo. Ele oferecia ali as orações intercedendo pelo povo. Então o incenso simbolizava as orações. Assim como a fumaça do incenso sobe, as orações, por assim dizer, subiam diante de Deus. E assim como o incenso agradava o olfato do sacerdote, entendia-se que as orações subiam como perfume até as narinas de Deus. Só que aqui João está vendo isso no céu, de uma forma representativa. E no lugar do sacerdote está o anjo, esse anjo aqui, que não é dos 7, é outro anjo.
E ele vem com o seu incensário. E diz que ele vai no altar de ouro, diante de Deus, colocar incenso e misturar com as orações dos santos. Quer dizer, a oração da igreja é o que está motivando Deus a fazer esses anjos tocarem as trombetas. É a resposta de Deus às orações do seu povo. Aleluia! Então Deus vai enviar as trombetas, ou já tem enviado, porque cremos que essas trombetas estão acontecendo, já estão sendo tocadas na dispensação da igreja. A igreja é perseguida, a igreja ora. Deus atende punindo os perseguidores. Deus responde enviando juízos sobre o mundo que se opõe à igreja. É essa a dinâmica do Apocalipse. Então, esse anjo, ele traz mais incenso. Por que mais incenso? Se a própria oração dos crentes já é simbolizada pelo incenso. Talvez seja dito aqui, como diz no versículo 3, que foi dado muito incenso ao anjo, porque as nossas orações, irmãos, são imperfeitas. As nossas orações são incompletas. Por isso, na terra, nós temos um intercessor, um auxiliador, que é o Espírito Santo. Como Paulo escreve aos Romanos, que ele intercede por nós. Porque nós não sabemos pedir como convém. As nossas orações, elas são imperfeitas. Elas precisam ser aromatizadas. Elas precisam ser completadas. Elas precisam ser moldadas conforme o propósito de Deus. Então a gente ora aqui, o Espírito Santo nos auxilia, mas também a Bíblia nos afirma que lá no céu nós também temos um intercessor, que é Cristo. Então, quando é dado aqui muito incenso ao anjo, para misturar com a oração dos santos, pode ser uma forma simbólica de se referir à intercessão de Cristo pela igreja. Então o anjo pega as orações dos crentes, pega a intercessão de Cristo, que é o muito incenso que lhe é dado, junta os dois para que as nossas orações subam como aroma suave à presença do Pai. Eita glória! Que maravilha! E aí ele pega o anjo ali e oferece as orações dos santos. Então as trombetas tocarão aqui nessa cena em resposta à intercessão, à oração, ao clamor da igreja, sendo ela incensada, aromatizada, perfumada pela intercessão de Cristo. Eu ouvi um glória? E maravilha! Que glória maravilhosa! Muito bem. Por isso diz, então a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus, diz o versículo 4. Aí o versículo 5 diz que o anjo que tinha o incensário, ele encheu do fogo do altar, ele botou brasas do altar no incensário e depois lançou na terra, em direção ao mundo. E diz aqui, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Ou seja, depois da oração dos crentes oferecidas diante de Deus, o anjo pega a brasa, mistura e lança isso sobre a terra. O que isso implica? E como resultado ocorrem vozes, trovões, terremotos, indicando que as orações dos crentes foram aceitas diante de Deus e Deus está executando juízo. Vozes, trovões, terremotos fala de Deus agindo, de Deus movendo céus e terra em favor do seu povo. Então Deus trará o juízo sobre os perseguidores. Ok? Muito bem. E os 7 anjos, diz o versículo 6, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Então, agora é a resposta de Deus. Agora alguém diz assim, pastor, isso ainda vai acontecer? Não, isso já tem acontecido, está acontecendo e continuará a acontecer até a segunda vinda de Cristo. Assim como a abertura dos selos apresentou cenas de perseguição, primeiro vem o primeiro cavaleiro, Cristo triunfando, mas qual é a consequência disso? Segundo cavaleiro, martírio, morte, perseguição religiosa. Isso sempre aconteceu na história da igreja. Aí vem o terceiro cavaleiro, dificuldade econômica e pobreza por causa da injustiça, que é o cavaleiro que vem com a balança na mão, o cavalo preto.
Isso também sempre aconteceu ao povo de Deus nesses 2000 anos de história. Aí vem o quarto cavaleiro, que vem com coisas mais gerais, né? Guerras, fomes, pestes. Isso também sempre aconteceu em toda a história da igreja. Aí vem o quinto selo, que foram as almas dos mártires debaixo do altar. Os crentes têm sido martirizados desde o seu início, desde o início da igreja, no primeiro século. Certo? E agora o sétimo selo, que dá início às 7 trombetas. Então você vê que em toda a história da igreja ocorreu o que foi apresentado lá nos 6 primeiros selos. As 7 trombetas é Deus respondendo ao clamor da igreja que passou pelas perseguições dos selos. As almas clamando lá na abertura do quinto selo, debaixo do altar, Deus está respondendo. Então sempre que o mundo se opõe, a igreja clama e Deus manda tocar a trombeta do juízo. Entendeu a simbologia? Então essas trombetas sempre têm sido tocadas. Por isso que a gente vê que os inimigos do povo de Deus triunfam por um tempo. Mas eu pergunto a vocês, onde é que está hoje a União Soviética? A União Soviética não existe mais. E a União Soviética perseguiu os cristãos a rodo. Matou milhares de cristãos. Onde é que está a Alemanha nazista de Adolf Hitler? Não existe mais. Você entendeu? Se hoje existem países que são ditaduras comunistas e que perseguem os cristãos, a igreja não está clamando? A gente não ora pelos irmãos que estão na Coreia do Norte? A gente não ora pelos irmãos que estão na China comunista? A gente não ora por cristãos que estão sendo perseguidos em alguns países da África e da Ásia? Nós temos orado e os próprios crentes de lá oram também. E alguns chegam a ser martirizados, torturados, presos. A igreja está clamando, pois Deus mandará tocar a trombeta do juízo para esses também, para esses perseguidores. Daqui a algum tempo, esses perseguidores não existirão mais. Deixarão de existir, como caiu a cortina de ferro da antiga União Soviética. Entendeu? Perdeu a guerra a Alemanha nazista e não existe mais. Então, a trombeta do juízo de Deus toca para esses também. Aleluia! Somos mais que vencedores! Mas a igreja está aí, triunfante. A igreja passou por uma, por duas, por três, por 1000 perseguições. Mas a promessa de Jesus se cumpre. Nem as portas do inferno vencerão a minha igreja. Aleluia! Eita glória! Dá uma vontade de dar um pulo aqui, irmão. De tanta alegria. Vou até beber uma água. Oh glória, que maravilha! Então vamos lá. Então as trombetas têm sido tocadas. Vamos ver como essas trombetas são, o que elas resultam. E aí você vai ver que tudo tem acontecido desde o início da igreja. Vamos lá, capítulo 8, versículo 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançadas na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Pronto. O primeiro anjo tocou a trombeta. Nós vamos ver que esses juízos, eles são apresentados muito similarmente às pragas do Egito. Lembra das 10 pragas do Egito? Pois essas trombetas, quando tocarem, trarão juízos similares às pragas do Egito. O primeiro anjo tocou sua trombeta e houve saraiva. Lembra que no Egito teve a praga da saraiva? O que é saraiva? É chuva de pedra. Granizo, pode ser pedra de gelo. Mas pela descrição aqui, alguns intérpretes entendem que seja resultado de uma erupção vulcânica. Ficamos em aberto. O objetivo de João não é dar detalhes, mas ele mostra que Deus entra em juízo. Então diz aqui, porque a diferença da praga do Egito é que aqui fala, no Egito houve saraiva com fogo. Alguém perguntará, pastor, como é que pode chuva de granizo, né, pedra de gelo com fogo? É porque o fogo era resultado das descargas elétricas. Então chovia granizo no Egito, o que destruiu, a depender do tamanho das pedras de granizo, além do prejuízo material, que é destruir coberturas de casas, destruir construções,
Porque diz lá que até as árvores foram destruídas pelo granizo que caiu no Egito. Mas houve também trovões, raios, que incendiou algumas coisas. Então houve saraiva misturada com fogo nesse sentido. Caía a saraiva e os raios provocavam incêndios. Isso no Egito. Já que no Apocalipse tem um diferencial, diz que era saraiva com fogo misturado com sangue. Nós não temos como explicar isso aqui, saber literalmente como é isso, mas alguns entendem que pode ser aqui uma descrição de uma erupção vulcânica, porque a lava, né, aquele material incandescente que sai do vulcão, ele é vermelho, então pode dar uma impressão de sangue misturado, e as pedras sejam, na verdade, as bolas de lava que são expelidas pelo vulcão e caem do céu em forma de chuva de pedra. Mas mostra a ênfase que é dada aqui é que Deus executa juízo afetando a terra. E o primeiro alvo do juízo de Deus é a terra. Tanto que o que está na terra é atingido, a terça parte. Por isso que eu disse, o juízo não é final, é um juízo parcial, porque só atinge a terça parte. Claro que isso aqui também não pode não ser literal, mas a terça parte é apenas dizendo que é uma pequena parte, tá? A terça parte é menos da metade. Então, seria assim, é um juízo que atinge uma porção do todo, mas uma porção pequena. E ele diz aqui, foi lançado na terra, foi queimada a terça parte das árvores, etc. A erva verde. Então é o juízo de Deus sobre a terra. Deus executa juízo ferindo a terra, incluindo a vegetação, a terra firme, a terra seca. Versículo 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus, a terça parte das embarcações. Então, versículos 8 e 9, o segundo anjo toca a trombeta. Agora, o alvo do juízo de Deus é o mar. João descreve, na sua visão, como sendo lançado ao mar alguma coisa que ele não tem como descrever. Ele fala na sua visão que é como uma grande montanha ardendo em fogo. Não diz que é uma montanha ardendo em fogo, diz que é como se fosse. Então, ele não tem algo conhecido para explicar o que era, então ele diz, olha, era como, parecia uma montanha em fogo caindo no mar. Novamente, olha a similaridade com a praga do Egito, a primeira praga, que foi as águas transformadas em sangue. Foi o que sucedeu aqui. Mas também é um juízo parcial. A terça parte do mar, transformada em sangue, a terça parte da fauna marinha morre, a terça parte das embarcações são destruídas. Mas o alvo é o mar. Ok até aí? Versículo 10. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Você está entendendo? Primeira trombeta atingiu a terra. Segunda trombeta atingiu o mar. A segunda trombeta. A terceira trombeta atinge as fontes de águas potáveis. E as águas se tornam amargas, insuportáveis para consumo. E de certa forma até envenenadas, porque quem consome essa água transformada em absinto morre. É dito aqui que ele vê como uma estrela caindo do céu, cujo nome era absinto, que é uma substância realmente muito amargosa, impalatável. Então vê que a humanidade perseguidora, o mundo ímpio que persegue a igreja, ela é atingida na terra, no mar, nas fontes de águas. Parou por aí? Não. Já vou dar uma explicação geral. Versículo 12. E o quarto anjo, lembra que eu falei que esses grupos de 7 são agrupados em 4 ou 3 e 4? As trombetas também são agrupadas assim. Lembra dos selos. Os selos foram agrupados em 4, mostrando os cavaleiros, e depois as outras 3. A mesma coisa acontece com as trombetas. Elas são agrupadas agora 4, e depois vão vir as outras 3 que eu vou dizer a que se refere.
Mas vamos ler a quarta trombeta para então entender do que se refere esse grupo de 4 trombetas. Versículo 12. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Muito bem. Aqui a gente encerra o capítulo 8. Vai dar tempo de falar do 9 também, acredito que sim. Ver se são... Temos tempo para falar do capítulo 9 também. Mas o que a gente vê aqui? As 4 primeiras trombetas são a advertência de Deus, o juízo, né, de Deus para advertir a humanidade. Porém, as 4 trombetas atingem a humanidade no seu físico. Preste atenção nisso. O alvo de Deus é trazer juízo que afeta o físico dos perseguidores. Então vem atingindo a terra, o mar, as fontes de águas e os corpos celestes, afetando de alguma forma. É afetado o brilho do sol, a gente não tem, vamos dizer assim, nós não temos precedentes na história. Mas de alguma forma Deus age aqui também nos corpos celestes. E isso traz sobre os perseguidores da igreja um juízo que afeta-os fisicamente. O fato de os primeiros juízos atingirem a terra, o mar e as fontes de águas mostram que não há para onde o perseguidor fugir. Não tem para onde ele escapar. Se ele está na terra firme, o juízo de Deus o alcança. Se ele pega o mar, também o juízo o alcança. Então, ele precisa de água. Quem é que vive sem água? Pois as fontes de água também são afetadas. Ou seja, Deus pune os perseguidores onde quer que eles se encontrem. Todos, incluindo os ímpios, precisam da luz do sol, precisam dos corpos celestes que nos ajudam a determinar os tempos e as estações do ano, certo? Então, esses juízos afetam o físico dos perseguidores, ok? Mas para por aí, igreja? Não para por aí não. Você vê que ao ser tocada a quarta trombeta, um anjo percorre o céu. E esse anjo, ele diz o seguinte, ó, ele fala 3 ais. Por quê? Porque faltam 3 trombetas serem tocadas. Então ele diz, ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. E na Bíblia, essa palavra ai, ela fala que ela indica alguém que está debaixo de maldição divina. Alguém que vai sofrer o juízo, a punição dos seus pecados. Desde o Antigo Testamento é assim. Lembra lá de Isaías? Quando ele diz, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Ai dos que à luz chamam trevas e às trevas luz. Ai dos que ao amargo dizem que é doce e ao doce chamam de amargo. Então esse ai significa estar debaixo de condenação. É ser um anátema. Ser amaldiçoado por Deus. Então esse anjo percorre o céu e profere essas 4 sentenças, 3 sentenças, 3 ais, mostrando que o que virá nas 3 próximas trombetas é pior do que as 4 primeiras juntas. Só uma pergunta, você está gostando da explanação? Está entendendo o conteúdo da mensagem? Está ficando claro para você a mensagem do Apocalipse? Se tiver, dá um joinha aí, viu? Porque aqui a gente está interagindo, né? Bem. Muito bem. Vamos lá. Então aqui nós vimos 4 juízos que afetam o físico. Agora no capítulo 9, nós vamos ver o toque da 5ª
e da sexta trombeta. Vamos lá? Podemos avançar? Vem comigo. Mas como eu disse, as próximas trombetas serão piores. Por quê? As primeiras só afetaram o físico. As próximas trarão angústia espiritual. As próximas trombetas afetarão a alma e o psicológico dos perseguidores da igreja. Eu ouvi um glória? É terrível, né, irmãos? Mas é a resposta de Deus às orações da igreja perseguida. Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos entrando agora no capítulo 9, que dá continuidade à visão das trombetas. Diz aqui, a quinta trombeta, versículo 1 do capítulo 9. E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada, olha novamente a expressão, foi-lhe dada. Essa estrela não tem nada de especial. O que ela tem, lhe foi concedida por Deus. Deus permitiu. Tudo está debaixo do controle, do senhorio, do governo de Cristo e de Deus Pai, que estão assentados no trono. Muito bem. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Vamos lá. Primeira coisa. Quem ou o que é essa estrela que João vê caindo do céu na terra? Bom, o mais plausível, né? Eu estou sempre falando assim, o mais plausível, o mais provável, o que está mais de acordo com o conteúdo das Escrituras. Por quê? Porque existem várias interpretações, tá? O Apocalipse é um livro altamente, vamos dizer assim, variável há variáveis interpretações. Mas vamos lá. Quando Jesus enviou os 70, algumas versões dizem 72 discípulos, deu a eles poder e autoridade para expulsar demônios e fazer acontecer. Eles foram, fizeram a obra, algum tempo depois retornaram. Todos felizes. Senhor, em teu nome, até os demônios nos obedecem. Aí Jesus diz assim, ó, eu sei que vocês tiveram êxito, parafraseando, né? Eu sei que vocês tiveram êxito, sabe por quê? Eu via Satanás como um raio cair do céu. Então Jesus sabia que enquanto os discípulos estavam cumprindo a sua missão, o reino de Deus estava triunfando, porque Jesus diz que via. Cada vez que um demônio era expulso, cada vez que o evangelho era pregado, cada vez que uma alma se convertia, através daqueles 72 discípulos, Jesus via o tombo do diabo lá de cima. Pá! Como um raio ele caía. E você vê na Bíblia que o diabo só cai. Ele nunca sobe. Quando chega no capítulo 12, que é apresentado o dragão, diz lá que na batalha do dragão com Miguel, o arcanjo, diz lá que ele foi precipitado na terra. Só cai. A única direção que o diabo sabe dirigir é para baixo. Ok? Muito bem. Então é muito provável que esta estrela que João vê na sua visão caindo na terra seja uma representação do capetão, do Satanás, do enxofrento, do pé redondo, do Belzebu, o diabo. Ok? E é concedido a ele, ou seja, dentro da permissão de Deus, lhe foi dado a chave do poço do abismo. O que é o abismo? Vamos explicar também. Abismo, inferno ou lago de fogo e enxofre é o mesmo nome para o mesmo lugar. Então, o inferno, ou Hades, ele é chamado, antes do juízo final, ele é chamado de abismo, ou ainda o poço do abismo. Depois do juízo final,
esse mesmo lugar espiritual para onde irão os condenados eternamente, ele passa então a ser chamado de lago de fogo e enxofre. É o mesmo lugar. A diferença é que Poço do Abismo é antes do juízo final. Lago de fogo e enxofre é após o juízo final, porque aí é o destino final dos ímpios. Tá certo? Então, atualmente, ele é chamado de abismo, ou Poço do Abismo. E para lá, além de irem aqueles que perecem neste mundo sem Deus e sem salvação, no Poço do Abismo, ou seja, como se fosse no fundo de como se fosse um calabouço, claro, estamos falando isso no mundo espiritual, lá estão estão os espíritos de anjos caídos, que estão lá aprisionados. Tanto na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, como na carta de Judas, fala que há espíritos que estão em prisões. Então há anjos malignos que estão aprisionados ali. Tá certo? Lembra quando Jesus lida com os gadarenos? Atravessa o mar da Galileia, aí vem os 2 endemoniados gadarenos. Jesus pergunta: qual o nome de vocês? Legião, porque somos muitos. E eles, quando se apresentam, eles rogam a Jesus: pedimos que não nos mandes para o abismo. Você já leu isso lá nos evangelhos? Quer dizer, eles sabiam que se Jesus os expulsasse dali e não determinasse que eles fossem para outro lugar, tipo entrar nos porcos, eles seriam sentenciados a ser aprisionados no abismo e ter que ficar lá até o dia do juízo final. Eles não queriam ir para o poço do abismo, de onde eles não poderiam sair a não ser para o juízo final. Você está entendendo? Então eles rogaram: não nos mandes para o abismo, que é o inferno. Só que uma parte do inferno onde há uma espécie de calabouço, onde ficam esses espíritos aprisionados, esses seres demoníacos terríveis. Está entendendo até aqui? Então, a quinta trombeta mostra que Deus, em resposta à oração da sua igreja perseguida, também exerce juízo sobre o mundo perseguidor, permitindo, em determinadas ocasiões na história da igreja, que o diabo liberte alguns seres demoníacos para afligir espiritualmente os perseguidores. Então, além dos juízos físicos, que nós vimos nas 4 primeiras trombetas, também existe o juízo espiritual, angústia, tormento, aflição, como diz um baiano, aperto de mente. Isso também é consequência do juízo de Deus sobre os perseguidores. Você está entendendo? Então essa estrela, representando o diabo, recebe a chave do poço do abismo, ou seja, ele recebe permissão, porque chave fala de autoridade, mas é concedida, ele não tem essa autoridade. Mas Deus dá uma concessão: eu vou permitir que você vá lá e lidere esses espíritos malignos para vir perturbar os perseguidores da igreja. Está aqui, ó. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Isso é simbólico. Abrir o inferno, sai aquela fumaça cinza escura que enegrece toda a atmosfera, que chega a encobrir o sol. Isso de uma forma representativa, mostra que a ação maligna, quando agentes infernais recebem permissão para agir, as trevas dominam a criação de Deus aqui nessa terra, no mundo dos homens. A negritude, essa negridão, essa escuridão, fala da escuridão moral, fala da escuridão espiritual, fala das inversões de valores, entendeu? Então, da escalada do pecado, onde os homens, os seres humanos, quando sob essa influência maligna, chegam a agir como verdadeiras encarnações diabólicas. Misericórdia. Mas vamos continuar lendo. Versículo 3. E da fumaça vieram gafanhotos. Lembra das pragas do Egito? Assim como teve a praga da saraiva,
água que transformou-se em sangue, né? A praga das trevas, quando diz aqui na quarta trombeta, que escureceu a terça parte do sol, da lua, das estrelas e a terça parte do dia. Lembra das trevas da escuridão lá no Egito? Também teve a praga dos gafanhotos. Deus aqui mostrando que também tem a praga dos gafanhotos para os ímpios, para os perseguidores da igreja. Tá? Então diz aqui, e vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Nós vamos continuar na leitura, mas já antecipo o seguinte, irmãos. Não são gafanhotos literais. Não é aquele inseto que come a erva. Tá? Não é praga de gafanhoto mesmo. Esses gafanhotos, aqui, da visão de João, está representando seres demoníacos. Eu não vou entrar nos detalhes, na minúcia dos detalhes da descrição, porque a gente iria perder um tempo, assim, eu acredito que desnecessário. Mas, assim, eles são descritos de uma forma terrível. São descritos como monstros, sabe? Agora, claro, isso é visível, é porque vai aparecer realmente essas criaturas e todo mundo vai sair correndo doido? Não. Isso aqui é uma forma de mostrar como eles afligirão, a aflição, a angústia que eles trarão à alma dos perseguidores da igreja. Tá? Então, não imagine, como eu já vi até em filmes, eu novo convertido, eu me lembro há anos atrás, tinha filmes que mostrava cavalos com cauda de escorpião, sabe, querendo simbolizar isso aqui. Não, não é literal. Não são monstros que vão sair das tocas aí, dos buracos da terra para picar e ferroar as pessoas, não. Mas fala de ação demoníaca. A forma como essa aflição aplicada aos perseguidores da igreja é descrita é que é bem dramático, é para causar espanto mesmo. Porém, o resultado final aqui é a angústia sobre os que perseguem a igreja. Ok? Muito bem. Diz assim. Então, versículo 3. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Veja, por que poder de escorpião? Uma das ferroadas mais dolorosas que há no mundo animal é a do escorpião, que nem sempre é letal. Pode matar, mas nem sempre. Mas uma picada de escorpião é muito dolorosa. Então você vê como é descrito o tipo de sofrimento que esses agentes diabólicos trarão sobre a humanidade sem Deus. Versículo 4. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Então o alvo desses gafanhotos demoníacos, que são verdadeiros seres espirituais, não é a erva. Então o que mostra que eles não são gafanhotos literais. Eles vêm para afligir as pessoas. E diz aqui, que tipo de pessoas que eles vão afligir? Aqueles que não têm o sinal de Deus. Lembra Apocalipse 7, nos primeiros versículos, os 144 mil eleitos, que foram marcados na testa, sendo selados para serem guardados por Deus? Ali são os eleitos, a igreja. Por isso que os 144 mil não são só 144 mil judeus. Esses 144 mil representam o Israel espiritual. E o número é simbólico, não é 144 mil literais, mas fala da totalidade do povo de Deus, porque é 12 vezes 1000, que dá 144 mil. 12 dos patriarcas, 12 dos apóstolos, mostrando o povo de Deus das duas alianças, vezes 1000, que é 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, é a completude do povo de Deus. Tá certo? Muito bem, então a igreja, ela não sofrerá dano desses seres diabólicos. Eles irão apenas sobre aqueles que não têm a marca de Deus. Então você é selado, meu irmão. Você tem a marca do Espírito, minha irmã. Você está guardado pelo Senhor. Pode vir um cão do inferno virado a 4. Não poderá tiscar o dedo em nós. Aleluia! Eles vêm para os perseguidores. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Oh, glória! Diz mais, versículo 5. E foi-lhes permitido não que os matassem.
mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Então, esses demônios, eles não vêm para matar os homens, eles vêm somente para causar dor, angústia, sofrimento de alma. Você está entendendo? Então não são gafanhotos literais, são agentes diabólicos, demoníacos, que vão causar essa aflição espiritual aos perseguidores da igreja. Ok? Mas não para matá-los, só para afligi-los. Porque o objetivo de Deus, veja, em atingir apenas a terça parte, seja da terra, do mar, das fontes de águas, veja, juízo parcial. Porque mesmo, ainda que Deus esteja exercendo juízo já sobre os ímpios, o propósito de Deus é levá-los ao arrependimento. Quer dizer, mesmo na sua ira, Deus é misericordioso. Oh, glória! Então Deus não quer matar a humanidade, Deus não quer destruí-los, Deus não quer mandá-los para o inferno. Então Deus manda tocar as trombetas de juízo para que o povo seja advertido, desperte e se arrependa. Mas infelizmente, eles vão perseverar no erro, que a gente vai ver mais adiante. Versículo 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Né? Como isso aqui vai acontecer, também não temos muito detalhes do como dizer. As pessoas vão... Quer dizer, a angústia será tal que as pessoas desejarão a morte. Seria um tipo de depressão? Um tipo de pânico? Que as pessoas às vezes até pensam em suicídio, mas por alguma razão elas não conseguirão se matar. Desejarão morrer, mas não conseguirão. Mas vamos adiante. Aí vem os detalhes desses gafanhotos, que não vou explicar aqui. Vamos lá, 7. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante a de cavalos aparelhados para a guerra, ou seja, eles pareciam ser invencíveis. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro, coroas de falso ouro. Isso fala de, sabe, eles parecem ter que vão conquistar uma falsa vitória. Eles proclamam vitória, mas não são vitoriosos coisa nenhuma. E o seu rosto era como o rosto de homem, porque eles estão voltados para a humanidade, para lhes afligir, trazer o mal. E tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão. Cabelo de mulher, não sei o que isso aqui é, sei lá, não sei o que isso quer dizer, mas está aqui. Dentes como de leão, isso fala da sua ferocidade. E tinham couraças, como couraças de ferro. Então, o seu aspecto era de invencibilidade. A humanidade não tem como resisti-los. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Então as asas deles faziam estrondo. Mas claro, isso tudo aqui é simbólico, é representativo. E tinham cauda semelhante a dos escorpiões e aguilhão na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Alguém perguntaria, por que 5 meses? Existem muitas explicações, mas dizem, né, os estudiosos, que 5 meses é o tempo de vida médio de um gafanhoto. Então, fazendo uma comparação, assim como os gafanhotos têm um tempo de vida para comer a erva e causar dano às plantações por 5 meses até, assim os gafanhotos espirituais, esses agentes demoníacos, durante mais ou menos o mesmo tempo, afligiriam a humanidade sem Deus. Vamos lá. 11. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. Tanto Abaddon no hebraico como Apolion no grego significa destruidor. Lembra quando Jesus fala lá em João 10? O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Então, o anjo do abismo, que é quem lidera esses agentes demoníacos, é o próprio Satanás, é o próprio diabo. Versículo 12. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Ainda faltam 2 trombetas. Ok? Continuando, para a gente terminar. Eu espero, irmão, que esteja sendo claro para os irmãos. Vamos falar da 6ª trombeta para encerrar, tá bom? Eu estou preocupado aqui com a bateria do celular que está acabando. Mas acho que dá tempo da gente comentar aqui. Vamos lá?
Então, sexta e última trombeta que a gente vai falar hoje. Não é a sétima vai ficar lá para o capítulo 11. Então, na próxima oportunidade, a gente vai falar dos capítulos 10 e 11, tá bom? Mas vamos lá, encerrando então o capítulo 9, versículo 13. A sexta trombeta. E tocou o sexto anjo a trombeta. Agora vamos ver o segundo ai, né? E ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Bom, então quando o sexto anjo toca a trombeta, é ouvida uma voz vindo da direção do altar de ouro, de onde aquele anjo lá, no início do capítulo 8, né, tinha oferecido as orações dos santos. Então, quer dizer, Deus ainda está atendendo às orações dos santos, trazendo juízo sobre o mundo perseguidor da igreja. E a voz dizia ao anjo que tinha a sexta trombeta: solte os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Bom, esses 4 anjos que estão presos, pela descrição, são anjos malignos, porque os anjos de Deus não vivem presos, certo? E por que 4? Lembra que 4 na numerologia bíblica representa aquilo que é mundano, é do mundo, diz respeito ao mundo, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então são 4 anjos que afetam o mundo, agem no mundo de alguma forma, mas estão presos junto ao rio Eufrates. Por que o rio Eufrates? Se você lembrar aí da história do Antigo Testamento, ou até da história secular mesmo, você sabe que as civilizações que floresceram junto ao rio Eufrates foi a Assíria, né, no antigo Império Assírio, e também a Babilônia, no antigo Império Babilônico, que também teve o Império Neo-Babilônico, na época de Nabucodonosor, que a Bíblia fala dele lá no livro de Daniel, como também no segundo livro dos Reis, etc. Muito bem. Então, quando fala dos 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates, onde no passado havia ali a Assíria e a Babilônia, e a Síria e a Babilônia são, vamos dizer, representações de povos que são inimigos do povo de Deus. No Antigo Testamento, assírios e babilônios sempre foram inimigos do povo de Deus. Por isso, tudo que se opõe a Deus pode ser descrito como sendo babilônico. Por isso que a gente vai ver que também existe a grande Babilônia, que vai ser descrita mais adiante nos próximos capítulos do Apocalipse também, que também personifica toda a oposição a Deus. Mas a gente vai ver isso com mais detalhes mais adiante. Resultado. Então, esses povos, como assírios e babilônios, faziam guerra ao povo de Deus. Entendeu? Faziam oposição. Então, quando fala para o anjo soltar esses 4 anjos, está se falando de uma guerra. Aqui já é guerra literal, não é guerra espiritual, mas é guerra mesmo. Então, quando Deus toca trombetas e trazem juízo sobre os perseguidores da igreja, isso inclui guerra, conflito armado, para depor dos tronos os tiranos. E é isso que a sexta trombeta mostra. E a guerra, a gente sabe que as consequências de qualquer guerra é terrível. Ainda que aqui pode se dar ênfase à última e grande batalha final que ocorrerá no período da grande tribulação, mas também está incluído toda e qualquer guerra que tenha acontecido na era da igreja, desde o primeiro século até a segunda vinda de Cristo, até a última batalha final do Armagedon. Mesmo que a ênfase seja a batalha do Armagedon, mas não descarta todas as demais conflitos que têm vindo contra os perseguidores da igreja. Vamos ler para a gente encerrar? Vamos lá. Então solte os 4 anjos. Versículo 15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Veja, nos desígnios de Deus já estava determinado o dia, a hora, o ano, o momento, a ocasião. Nada ocorre sem cumprir o cronograma de Deus. Até mesmo as guerras. Tudo está contribuindo para o fim glorioso da igreja, para que a igreja alcance o triunfo final
por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Somos mais que vencedores. Continuando, versículo 16. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. Algumas pessoas especulam isso aqui, achando que isso aqui está falando de um exército literal, literal digo assim, de uma batalha de alguma nação que vai reunir 200 milhões de soldados. Pode apenas ser um número simbólico, pode ser, não estou afirmando que seja, mas pode ser, porque 200 milhões de soldados é um número extremamente grande. Eu ouvi dizer aí há anos atrás que o único exército do mundo atual que atingiu a quantidade de 200 milhões no seu contingente é a China, que é o país mais populoso do mundo, né? Dizem que o exército chinês tem 200 milhões de soldados. Bom, vamos adiante. 17. E assim vi os cavalos nesta visão. Olha, João agora vai descrever os cavalos. Você vai ver, é uma descrição simbólica, mas você vai ver que quando João descreve os cavalos, que era, vamos dizer assim, os cavalos eram o maior poderio militar dos tempos bíblicos. Naquela época não havia arma de fogo. Mas se você prestar atenção na descrição, você vê que ele está retratando todo o equipamento bélico. E tem coisas que ele fala aqui que se a nossa mente é levada a ver tanques de guerra, explosões, gás, entendeu? Para atordoar o inimigo. Leia comigo, olha que coisa interessante. E assim vi os cavalos nesta visão. Olha como é que ele diz. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre. Né? Eram da cor azul, vermelho e amarelo. O enxofre é amarelo. Né? O fogo é azul, e jacinto, que é o vermelho. E a cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão. E de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre, da boca dos cavalos. Ou ele está vendo como se fossem dragões, mas parece o tanque de guerra cuspindo, né, atirando. Misericórdia. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens. Veja que o juízo também ainda é parcial, pois o objetivo é levar os homens ao arrependimento. A terça parte dos homens. Isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com ela danificam. Mas aqui está descrevendo de forma simbólica, representativa, uma guerra, que representa todas as guerras que ocorrem no mundo. Tá? Ainda que não houve conflito armado, por exemplo, para a queda da antiga União Soviética, mas houve a chamada Guerra Fria. Guerra Fria não é uma guerra que acontece na Antártida, não, viu? Guerra Fria era porque só havia aquela ameaça. Ó, se você mandar uma bomba para aqui, eu mando outra para aí. Se você mandar uma ogiva nuclear, eu mando 2 para aí. Entendeu? Então aquelas ameaças, aquele clima de tensão que havia entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. Muito bem. Mas já teve a Alemanha nazista que perdeu na guerra mesmo. Aí foi guerra. Então, Primeira, Segunda Guerras Mundiais, fora outras guerras localizadas. Guerra aqui na Síria, guerra no Vietnã. Todas essas guerras e conflitos estão representadas aqui. Vamos lá. Versículos 20 e 21 para a gente concluir. Aí eu lhes pergunto, se as trombetas são trombetas de advertência, onde Deus manda juízo, porém juízos parciais para levar o povo ao arrependimento, a pergunta que fica é, surtiu efeito? O povo se arrependeu? Mudou de vida e buscou a Deus? Olha o resultado. Versículo 20. E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, os sobreviventes, não se arrependeram das obras de suas mãos. Não houve arrependimento. Para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram, continuaram na idolatria, continuaram buscando divindades que são, na verdade, demônios, não buscaram a Deus. E olha que no versículo 20, mostra que eles estavam indo diretamente contra a primeira tábua da lei. Lembra que Deus deu os 10 mandamentos a Moisés? A primeira tábua
eram os mandamentos concernentes diretamente a Deus. Não ter outro Deus além do Senhor, não tomar o nome do Senhor em vão, não fazer imagem de escultura e não se encurvar a ela, e observar o dia sagrado do Senhor. Então, a primeira tábua da lei eram mandamentos contra a idolatria e amar a Deus, é o que resume, amar a Deus sobre todas as coisas. Resume-se na primeira tábua da lei. E eles não se arrependeram, mas continuaram quebrando esses mandamentos. Parou por aí? Não. Olha o versículo 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Olha o que diz aqui. Homicídios, não matarás. Prostituição, não adulterarás. Ladroices, não furtarás. E tem feitiçarias também aqui que... Feitiçarias, tá, irmão? Na linguagem da Bíblia, também inclui o uso de substâncias alucinógenas. Tá? Então está incluído aqui o uso de drogas, o uso de álcool, maconha, cocaína, crack, LSD, droga injetável, droga que cheira, droga que fuma, droga que bebe, droga que... qualquer tipo de droga, qualquer alucinógeno, qualquer coisa que altere as funções normais dos sentidos da pessoa. Tá? Está incluído aqui em feitiçarias. Então, aqui, o versículo 21 mostra que eles não apenas quebravam os mandamentos que estavam na primeira tábua da lei, mas também a que estava na segunda tábua, que eram os mandamentos que, em resumo, era: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra pai e mãe, não cobiçarás. Está resumido ali, entendeu? Então, terminamos o capítulo 9 com a explicação de que os juízos não levaram o povo sem Deus, que não eram marcados, não eram selados, mas que foram afligidos por tamanhas pragas, eles não se arrependeram. Que situação lamentável, não é verdade? Bom, povo de Deus, estamos terminando, tá? Só tenho 8% de bateria, vai acabar daqui a pouquinho. Então essa foi a explicação até a sexta trombeta. Terça-feira a gente se encontra de novo aqui a partir das 19h30. E aí vamos comentar os capítulos 10 e 11. Porque vem aquela pergunta: enquanto esses juízos, já que acontece, né? Assim como os selos, que ocorrem nos 2000 anos de história que já tem da igreja, o período da dispensação da graça, e Deus, ouvindo a oração da sua igreja, traz esses juízos sobre os perseguidores, também na trajetória da igreja. O que ocorre com a igreja nesse período? A resposta está nos capítulos 10 e 11, tá? Que vai lá no capítulo 11, também vai ser tocada a sétima trombeta, no versículo 15 do capítulo 11. Então, antes de tocar a sétima trombeta, nós vamos ver o que ocorre com a igreja, enquanto Deus exerce juízo sobre os perseguidores. Você quer saber o que acontece? Vai ser apresentado na visão do anjo com o livrinho e as duas testemunhas, no capítulo 11. Capítulo 10 fala do anjo com o livrinho, que João tem que comer, e no capítulo 11 fala das duas testemunhas. Essas duas testemunhas a gente vai precisar dar uma explicação maravilhosa aqui, porque seria Enoque e Elias? Seriam as duas testemunhas? Quem são essas duas testemunhas? Pois, se você quer saber, acompanhe conosco na terça-feira, a partir das 19h30. Ok? Vamos orar, povo de Deus? Agradeço a todo mundo que ficou aí até agora com a gente. Espero de coração que tenha sido proveitoso para vocês, tá? E se tiverem perguntas, pode colocar aí nos comentários, e à medida que eu for lendo as perguntas, o que eu puder responder, eu respondo. O que eu não souber, eu digo: irmão, me perdoe aí, mas não sei. Aí você já quer demais. Tá bom? Vamos agradecer a Deus. Pai querido e eterno, eu te agradeço por esta noite, eu te agradeço por essa oportunidade, eu te louvo pela
pelo privilégio de podermos juntos aqui crescer, meu Deus, no conhecimento da Tua palavra. E te louvo, meu Deus, por saber que Tu ouves a oração da Tua igreja. Mesmo quando ela está debaixo de perseguição, de um jugo pesado, e o inimigo vem com todas as suas armas pelejar contra o Teu povo, Senhor, nem mesmo a morte prevalecerá sobre a Tua igreja. Meu Deus, o Senhor ouvirá, pois tem sempre ouvido a oração do Teu povo. Consequentemente, Senhor, Tu envias os juízos sobre os perseguidores. As trombetas têm tocado, as trombetas continuarão a tocar até a consumação de todas as coisas, Senhor. E essas aflições virão sobre os adversários. Meu Deus amado, mas o objetivo não é destruí-los de todo. O objetivo é conduzi-los ao arrependimento. Meu Deus querido, que assim eles possam ouvir as vozes das trombetas e não persistirem no erro. E a Tua igreja confiar inteiramente na Tua graça de que nenhum inimigo prevalecerá contra os escolhidos do Senhor. Seja com cada um de nós mais e mais, que o Teu povo tenha uma semana abençoada, que o Senhor nos enriqueça a cada momento, meu Deus, em compreender a Tua vontade para as nossas vidas. É o que nós te pedimos, te agradecemos, hoje e sempre, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Povo de Deus, fiquem na paz do Senhor e até terça-feira, às 19h30. Deus em Cristo vos abençoe.